Olá, caríssimos amigos. Perdoem-me batalhar sempre de forma dramática nestes tempos que vivemos, ou antes que sobrevivemos. Como diz o nosso amigo Alexis Cossette-Trudel, de Rádio Quebec, o século XX não findou em 1999, mas sim agora em 2025. Efetivamente, estamos a viver uma época apocalíptica e o fim de um ciclo, o fim de uma era, o fim de uma civilização, o fim de uma sociedade, enfim, o fim da Segunda Guerra Mundial e mais precisamente do Troisième Reich. Mas o que me deixa triste e amargurada é a falta de noção, a falta de consciência, a falta de vontade de lutar, a falta de clareza em ter a noção de como os humanos em geral regrediram, aceitaram ser ovelhas ao serviço de interesses obscuros, deixaram-se adormecer e hipnotizar por causas supérfluas, por assuntos descabidos de sentido, por médias que mentem e manipulam sem limites nem vergonha. Como deixaram as populações de ter sentido comum, de fazerem escolhas, de ter espírito crítico, de saber o que é justo ou injusto, de saber amar e respeitar o seu próximo, enfim, de evoluir na paz, na inteligência, na razão, na ciência, com ética e limites sensatos. Como pode o ser humano descer tão baixo e de forma tão bárbara, tão satânica, tão agressiva, tão perversa e, sobretudo, tão moribunda na sua forma de viver e de conviver? Os povos da União Europeia estão prisioneiros de um sistema de controle físico e mental que lembra as épocas mais negras da história europeia. A comunidade europeia deixou de ter respeito pelos povos. Os dirigentes, que já nem disfarçam as suas decisões nazistas, brincam, usam e abusam de toda uma população asfixiada de impostos, de leis ridículas e castradoras, de fobias fomentadas propositadamente para escravizar. Claro que Portugal sofre por arrasto de toda esta ditadura a que chamam democracia. A invasão de povos do outro lado do mundo para apagar a nossa história, os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa religião, a nossa educação e tudo o que nos identifica e faz a nossa tradição. Tudo isto foi planeado pelos senhores globalistas e executado de forma obediente pelos dirigentes de cada país da UE de forma aplicada, pois não passam de marionetes, de quociente intelectual limitado e completamente ausentes da realidade de cada um de nós. Como se tudo isto não bastasse, fomentam e deixam acontecer agressões e todo o tipo de violência desses estranhos migrantes para com os povos nativos que mal abrem a boca para se defender ou manifestam o seu repúdio por esses atos bárbaros, logo são apelidados de racistas, de xenófobos, de sei lá, daqueles que incomodam, pois pensam, não é verdade? Ou sei lá o que mais. A verdade, meus amigos, é que todos os dias em países da UE existem assassinatos horrendos, pobres inocentes, atrocidades com dezenas de golpes, à facalhada ou com outras armas brancas. Isto não é ficção. Nas escolas, na rua, nos jardins, em qualquer lugar público. E que fazem os governantes? Desdramatizam, pois o povo paga-lhes os seguranças e todas as mordomias de bem-estar e conforto. Entretanto, e conscientemente, limitam os meios das autoridades para que não possam agir e castigam-se, mesmo se estas mesmas autoridades tentarem manter a ordem e a segurança da população. Sabemos que as eleições não passam de palhaçadas, digo bem, palhaçadas, falsidade. Temos o exemplo em vários países da UE. Os políticos em geral fazem de conta que lutam e defendem os cidadãos. É só um faz de conta. Mas no fundo, meus amigos,
Basta estar atento a toda esta opereta melodramática do faz de conta. Entretanto, as populações morrem à fome, tiram-lhes os poucos bens próprios que possam ter, proíbem os veículos de circular em determinadas cidades, picam-nos com sopas venenosas, legislam a eutanásia, isto é, direito a assassinar livremente, e implementam nas escolas, mesmo nos infantários, aulas de sexualidade sadomasoquista e perversa. Retiram-se os direitos dos pais a educar e dar limites aos seus filhos. Processam-se e condenam-se cidadãos por liberdade de expressão. Tudo isto é a democracia, meus amigos, em Portugal e em toda a União Europeia. Mas as verdadeiras causas, essas ninguém condena, são tabu. Não se pode falar como, por exemplo, a pedocriminalidade, o satanismo, com sacrifícios humanos, o tráfico de pessoas e órgãos, a escravidão, os horrores praticados sobre crianças, a violência fomentada entre povos e por aí fora. Será que os povos europeus estão à espera, como em 38-45, que os salvadores do outro lado do Atlântico venham pôr ordem neste velho continente completamente à deriva, sem referências nem verdadeiros meios para se defender de meia dúzia de deficientes mentais, digo bem, deficientes mentais, completamente alucinados na sua Torre de Babel em Bruxelas? Quando é que vamos ter paz e ver esses carrascos julgados e condenados pelo genocídio e outros crimes que cometem sem o mínimo pudor? Quando é que as populações vão acordar e ter a coragem de dizer alto e bom som, basta? Basta do faz de conta da democracia, basta de impostos por tudo e por nada, basta de nos considerar como otários mansos e obedientes, basta de nos desrespeitar, basta de nos eliminar de forma camuflada, basta de nos tomar por débeis mentais e coitadinhos, basta de hipocrisia generalizada. Basta, meus amigos, basta. Meus amigos, por favor, façam honra aos nossos antepassados. Não envergonhem os vossos pais, pois estamos todos na mesma galera e devemos cumprir a nossa missão de forma a que a pátria não sinta vergonha do seu povo. Temos que acreditar nas nossas capacidades e nos valores que nos foram legados. Somos europeus, mas primeiro somos portugueses, sem dúvida. Somos portugueses e temos uma história para continuar a escrever, para que as gerações vindouras se orgulhem de nós, como nós nos orgulhamos dos nossos antepassados. Nunca precisámos que nos mostrassem o caminho, pois sempre usámos a nossa própria bússola. Como diria o outro, o povo unido jamais será vencido. Mas desta vez, no sentido patriota, no sentido respeitador, no sentido do orgulho de um povo e de uma nação quase milenar, no sentido da justiça, da equidade, da verdade, do respeito e, sobretudo, do amor ao próximo e do cumprimento das leis de Deus. Sonho que a administração Trump tenha despertado os bons cidadãos desta velha Europa e que possam seguir o exemplo daqueles homens e mulheres devotos à sua pátria. Que Deus faça nascer e crescer nos países da Europa dirigentes como uma Pam Bondi, uma Christine Oem, um Bobby Kennedy Jr., um Peter Herzog, um Kash Patel, uma Janine Pirro, uma Tulsi Gabbard, etc. Com responsáveis desta craveira, tenho a certeza que Portugal e outros países da Europa melhorariam de forma rápida e constante a sua segurança, a sua economia, a sua saúde, a sua educação, a sua justiça, enfim, um equilíbrio e bem-estar para toda a população, no respeito e no espírito de servir a pátria e os seus cidadãos. Acordem, meus amigos, pois quer queiram, quer não há volta a dar. E cada vez se aproxima mais o fim da velha civilização e se anuncia o início de uma nova sociedade mais justa e mais equilibrada no respeito por todos nós e pelo próximo. Que nestas terras sagradas de Santa Maria
a nossa Rainha Imaculada Conceição nos dê força e mostre o caminho a seguir para a salvação das nossas almas e da nossa pátria. Deus vos abençoe e vos dê graças para seguirem esta longa caminhada cheia de perigos e de ratoeiras bem disfarçadas. Vamos todos rezar para uma humanidade mais equilibrada e mais fraterna. Que a luz seja tão forte que destrua o mundo das trevas e todos os seus seguidores. Um abraço amistoso e até breve. Subscrevam, comentem e likem. Até breve, um abraço.